Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tenha esperanças, pois o que vivemos hoje não define como será o nosso amanhã. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pela presença, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sinceramente, nem sempre as coisas são como nós gostaríamos. Nós construímos muitos planos, mas nem sempre esses planos, eles acontecem. E eu fico, no dia de hoje, pensando sobre como as coisas poderiam ser e como as coisas gostariam de ser. E quando eu vejo, mais de 1 hora se passou e o que mudou? Nada. E eu posso pensar que esse tempo gasto analisando o passado ou desejando o futuro, ele vai ser proveitoso. Porém, se eu nada fizer, tudo vai continuar exatamente como está. Encontrar o culpado não desfaz o objeto da culpa. Ter a razão não desfaz as palavras duras ditas. Então, nós temos que começar a trabalhar no dia de hoje, mas não simplesmente modificando as coisas, porque o principal de tudo é aceitar. Quando eu aceito as coisas como elas são, eu deixo de questionar e eu deixo de pensar. Então, quando eu aceito tudo o que aconteceu e olho para o meu hoje, para o meu instante, eu começo a criar uma capacidade além. Porque todo o tempo que eu tenho, eu começo a gastar no meu presente e não no meu passado. E dessa forma, eu posso olhar melhor para todas as coisas. Começo a gastar orações com objetivos mais claros e definidos. Só que ao invés de ficar pedindo para Deus fazer o que eu quero, nós começamos a pedir para que Deus nos capacite, para que nós possamos fazer o que Ele quer, para que nós estejamos preparados para seguir o nosso chamado e o nosso propósito. E ainda que às vezes nós passamos por dificuldades, isso não significa nada, nem que Deus nos abandonou, nem que Ele não nos ama. Porém, nem todas as missões são fáceis. Se fosse algo simples de se resolver, Deus não teria te recrutado. Então, dentro do nosso chamado, sempre vai existir questões complexas. A diferença é que elas podem ser resolvidas com Deus. Se a gente ir lá em Eclesiastes 3, versículo 1, a palavra do Senhor ela diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Se existe uma ocasião certa, existe um tempo certo. Então, se não está acontecendo exatamente agora o que você quer, porque não é o tempo certo e não é a ocasião certa. Só que ainda que não seja o que você quer, nisso existe um propósito. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que nós queremos fazer uma janta ou alguma coisa, mas para que nós possamos servir aquele jantar, nós precisamos comprar os mantimentos, depois nós precisamos cozinhar para depois poder servir. E dentro disso tem um monte de coisa que ainda vai ter que acontecer. Não basta eu querer, se eu não tiver o dinheiro, eu tenho que ir lá buscar, eu tenho que saber a receita. Então assim, tem um monte de coisas envolvidas para que o resultado aconteça. E normalmente quando nós oramos pedindo resultado e não para que Deus nos capacite para cada etapa. E esse é o maior equívoco de tudo aquilo que a gente faz. Viver fora de propósito é justamente isso. É saber que o meu lugar está reservado à mesa, só que eu tenho que saber também que eu preciso proporcionar toda a condição para que aquilo aconteça. E não simplesmente desejar. Até num restaurante que as pessoas te servem, é necessário que você, para que possa ir embora, você tenha que pagar uma conta.
Nada é assim do jeito que nós imaginamos. Não existe esse propósito fácil, não existe esse tempo favorável. Existe sim, nós estarmos na presença de Deus e Ele a cada etapa nos conduzir. Então nós começamos a entender que o nosso presente está acontecendo exatamente como ele deveria. E eu tenho que me capacitar a passar por cada coisa. E eu tenho que estar preparado. Uma coisa é passar, a outra é passar sem Deus. Mas o ponto em questão todo é: qual é o melhor lugar para que nós possamos estar? É na presença de Deus. Então não adiantaria nada existir um céu se não tivesse Jesus. Nós não estamos indo atrás do céu, nós não estamos atrás da bênção, nós estamos atrás de Deus. E Deus, por nos amar, acaba deixando que essas coisas aconteçam conosco, coisas boas. Só que o objetivo principal nosso é sempre esse, é buscar o Senhor e confiar em tudo aquilo que Ele tem para nós. E por isso nós sentimos esperança. E apesar das coisas não estarem como nós gostaríamos, ou exatamente perfeita, mas não nos falta nada que é necessário. Então nós temos que focar justamente no momento atual, no agora. E tem algo que é assim, olha para você ver como uma simples passagem ela pode marcar a nossa vida. Quando eu me converti, eu comecei também a ler a Bíblia. Isso fazem 13 anos. E esse versículo que eu vou ler para vocês foi o primeiro versículo que me marcou. E olha, 13 anos depois, esse versículo ainda para mim ele continua muito importante, porque ele justamente me dá essa noção de presente, de tempo. Se eu tô vivendo o que eu tô vivendo, eu tenho que aproveitar esse momento e não ficar desejando que ele acabe, independente da forma que ele é. Então, se a gente for lá em 1 Coríntios 7, versículo 21, essa tradução, essa versão da Bíblia é a versão católica, tá? Que essa passagem está. E ela diz assim: eras escravo quando Deus te chamou? Não te preocupes disto, mesmo que possa tornar-te livre, antes cuida de aproveitar melhor o teu chamado. Ponto 1. Deus ele vai te chamar independente da sua condição. Ele nunca vai olhar se você está em pecado, se você não está, se você está pronto, se você não está, se você se acha digno, se não está, independente da sua condição. Eras um escravo quando Deus te chamou? Não te preocupes disso. Então, se Deus me chamou, eu não tenho que parar e ficar pensando e julgando. Você imagina se lá no começo eu começasse a pensar: poxa, mas eu era ateu, eu não acredito em Deus, eu não aceito Deus, eu já briguei com diversas pessoas por isso, porque Jesus isso. Cara, eu não tenho que olhar nada. Se eu sinto que Deus está falando comigo, se Deus está me chamando, eu não tenho que olhar mais ninguém, eu tenho que olhar para o Senhor. E aí, eu não tenho que também ficar aguardando: bom, Deus me chamou, eu sou escravo. Não, mas eu só vou poder viver a graça quando eu for livre. Não, Deus está colocando no meu coração para me ajudar os outros, mas eu só vou ajudar quando eu for rico. Então nós criamos uma condição futura para viver um presente. Isso não existe. E ele diz: mesmo que possas te tornar livre. Então Deus está dizendo assim: olha, você é escravo, eu te chamei, mesmo que você se torne livre. Mesmo, é agora? Não, você é escravo agora. Antes cuida de aproveitar melhor. Olha o que Deus está dizendo para nós: aproveite melhor o seu presente, melhor o teu chamado. Você não está nesse estágio, nesse instante agora à toa. Deus está querendo te ensinar alguma coisa, te capacitar para alguma coisa. E ao invés de nós tentarmos nos capacitarmos, nós queremos que isso acabe. E é justamente aquilo que está nos preparando para que nós podemos nos tornar livres, nós queremos que acabe. Porque eu não suporto, mas você suporta. Mas cara, para de dar desculpa. Faz o exercício. Aceitação. O que passou, passou. O que por vir, há de por vir. Não me importa o que seja. O que eu sou hoje é o que eu sou, mas Deus me escolheu mesmo assim. E não depende da opinião de A, B, C, D ou E, se você se sente digno ou não, se está na palavra ou não, se é ou se não. Deus te chamou. Deus te chamou.
Tá, então eu tô no momento atual, eu sou quem eu sou, não me importo com a opinião de outras pessoas. Deus está dizendo para mim, olha, aproveita melhor o que você está vivendo hoje. Quantas vezes nós não sentimos saudades de tempos passados, e tempos que muitas vezes eram mais difíceis. Você sabe o que é a saudade? É o sentimento que você não aproveitou o suficiente que você tinha que ser aproveitado. E não foi à toa que Deus me revelou essa passagem lá no começo, porque diversas vezes eu me questionava sobre o que eu estava vivendo, mas eu sempre pensava, Deus está me dizendo, olha, aproveita isso ainda que você não entenda, aproveita ainda que você ache que isso não seja importante, aproveita ainda que isso não pareça que tem alguma razão ou seja o que você quer, aproveita melhor. Ainda que amanhã você esteja livre, ainda que amanhã a prosperidade chegue, ainda que amanhã aconteça exatamente tudo o que você deseja, aproveita o teu hoje. Porque se você não começar a viver o teu amanhã hoje, se o escravo não viver a liberdade, ainda que seja escravo, como é que ele pode dizer que ele tem esperança? Porque a esperança é justamente esperar aquilo que nós não podemos ver. E é justamente esse comportamento que nos salva. Romanos 8, versículo 24 e 25. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos que ainda não vemos, aguardá-lo pacientemente. O que Deus está dizendo? Que esse comportamento que nós temos hoje, de viver o momento, aproveitando o melhor que ele tem, mas crendo certamente na natureza de Deus, que Deus ele vai nos conduzir para um lugar melhor. E ainda que nós não podemos ver hoje essa vida, nós vamos aguardá-la com paciência. Então, esse é o resumo de tudo. Para de querer achar que o teu futuro vai ser o que você quer. Para de achar que o que aconteceu ou a forma que nós estamos hoje não tem mais salvação. Ah, não, isso daí já está desenganado. Independente que seja uma doença, uma condição, alguma dificuldade, sempre vai existir. Só que a dificuldade que é criada por falta de sabedoria, por teimosia ou porque o diabo estava influenciando é um ponto. Essa dificuldade ela só passa com um comportamento, arrependimento. Porque se eu não consigo olhar a minha vida, me arrepender de ter feito mal, me arrepender de ter gasto, me arrepender de viver de uma forma totalmente destrutiva, e eu sabia que ela era, me arrepender de querer ficar colocando a culpa nas pessoas, de achar que o meu futuro depende de alguém, que se eu tivesse isso, sabe, todas as vezes que nós ligamos a nossa vida e o resultado dela, alguma coisa desse mundo, tá errado. Tá errado. É disso que nós temos que nos arrepender. Nos orgulhamos de depender de Deus. De confiar a tal ponto que eu não tenho a necessidade de me preocupar, ou de pensar, de imaginar, de planejar. Porque eu sei que Deus vai colocar um espírito dentro de mim, que Ele vai me conduzir. E que não importa como eu estou, mas que Deus, se Ele me considerou digno daquele chamado, daquele propósito, é porque eu tenho condições de cumprir. Que nessa vida tudo existe um tempo certo e uma ocasião certa para que as coisas aconteçam. E você precisa estar preparado para esse momento. Então a dificuldade nos prepara para os momentos certos. Quantas coisas certas não passaram na sua vida e você perdeu a oportunidade? Porque Deus ele não nos obriga a viver aquilo que nós não queremos. E nós só percebemos o tempo certo e a ocasião certa quando Deus ele está na nossa vida, quando nós temos comunhão com Ele, quando nós não vivemos pensando ou lamentando sobre passado ou futuro, que nós acreditamos que se amanhã algo acontece, é porque essa era a vontade de Deus, assim como hoje quando algo acontece, é porque é da vontade de Deus. Deus ele não deseja o mal para ninguém. A escolha de sair da proteção de Deus é nossa. Então não tem como eu atribuir maldades a Deus quando eu mesmo não faço o bem que eu gostaria de receber. Quando eu não sou o exemplo, eu espero que os outros façam, mas eu não faço nada. Quando eu acho que eu mereço alguma coisa,
Nossa vida, nós não estamos aqui por merecimento. Nós estamos aqui por misericórdia. Existe uma diferença muito grande. Muito grande. O que você precisa aceitar hoje? Eu posso falar sobre mim. A maior parte da escuridão da minha vida veio pela não aceitação, e eu vou dizer isso não culpando pessoas, tá? Porque quando a gente tem sabedoria e maturidade, a gente tem compreensão. Quando falta isso, a gente procura culpados, condenar. Mas eu acreditava que tudo que eu tinha vivido era pela separação dos meus pais. Então, qualquer coisa que acontecia, essa era a minha muleta. Não que necessariamente precisava ser isso, mas desde criança a gente cresce encontrando algum culpado. E sempre é a pessoa que mais nos ama, a pessoa que está perto de nós, que nós colocamos essa pecha, que ela não precisava carregar. Só que quando Deus ele me mostrou que isso não tinha nada a ver, quando a gente cresce, nós percebemos as fragilidades das relações, principalmente quando o Senhor ele não é o centro disso. Quando nós vivemos reagindo simplesmente ao mundo. Quantos pais e quantas mães não são pais e não são mães e vivem integralmente para tentar trazer o sustento para dentro de casa? E às vezes a gente não consegue reconhecer isso. Só que dentro da nossa vida não é só de bens, de posses, de comida, nossa vida ela é complexa. Por isso que as pessoas, quando elas vão num psicólogo, muitas vezes elas não vão para dizer, olha, eu não tenho um iPhone, olha, eu não comprei um carro, a minha casa, não. Elas vão lá para reclamar das relações pessoais. Sabe por quê? Porque quando nós não temos o amor de Deus e nós nascemos para ser amados, nós ficamos tentando imaginar que alguém possa caber dentro de nós e preencher esse vazio. Sem conhecimento, continuaremos perecendo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quando o Senhor ele se revelou, e eu olhei do que eu era escravo, o que era a minha escravidão? Era justamente essa história. Eu sei que dentro da tua infância deve ter acontecido coisas muito chatas, deve ter momentos que você foi punido, que você foi tratado, entre aspas, como especial, mas ao contrário, que todo mundo ficou e você teve que ir, que você se apartou e que se fez. E naquele instante você não entendia aquilo, porque aquele era o momento que Deus estava te preparando. Jesus ele passou por um deserto, passou por necessidade, passou por tudo. Mas quando ele voltou, ele estava pronto. E assim na nossa vida também existiu um deserto. Existiam momentos dentro da nossa infância que eles foram decisivos. E normalmente é onde nós colocamos totalmente a culpa sobre as coisas. E achamos que aquele é o ponto de maior inflexão, que é ali que determinava que não existia amor, os abandonados, os esquecidos. E hoje você compara a sua vida com a de outras pessoas, a maturidade emocional que você adquiriu, a capacidade muitas vezes de obedecer, de trabalhar, de se comprometer, de fazer as coisas darem certo, de motivar outras pessoas, de liderar. Enquanto muitos simplesmente se anulam e ficam esperando. Outros simplesmente tomam a frente e conduzem. E assim é na nossa vida. Só que lá atrás, naquele momento de desespero, de dor, naquela ocasião que parecia mais errada e injusta, você imaginaria como seria o seu hoje? Você imaginaria quantas coisas estariam reservadas para você? Quantas coisas aconteceram, de boas ou de ruins? E não importa, não importa. Esse é o ponto. O que eu creio? Que deu certo enquanto tinha que dar certo, terminou quando tinha que terminar. Acho que cada pessoa tem uma história. Ah, não, mas Jesus fala... Jesus fala diversas coisas e a Bíblia é um lugar de pecadores, não de perfeitos. Como é que eu posso fazer aquilo que Jesus espera se eu não tenho Jesus? Como que eu posso condenar uma pessoa sem Deus? Sem Deus nós já sabemos o que vai acontecer. Então é isso. E aí quando a gente entende tudo isso, você percebe que você teve um pai e uma mãe maravilhosos que sempre estiveram lá, mas dentro de mim existia um ódio e uma revolta que não tinha base em nada, a não ser nas minhas próprias ideias. E o diabo, ele age exatamente dessa forma.
colocando culpados, colocando coisas, e você vive perseguindo pessoas, fazendo elas sofrerem, não reconhecendo tudo que elas fizeram, não tendo gratidão. Meu, não existe pior coisa que ingratidão. O relacionamento que eu tenho hoje com os meus pais eu não tive durante a infância inteira. Se não tivesse me convertido, talvez eu nunca teria. Olha que coisa doida. Quando a gente percebe que as pessoas que a gente culpava eram as pessoas que mais nos amavam. E assim foi com Deus na minha vida também, porque eu culpava Ele de tudo. E Ele era o que mais me amava. Olha aqui. Aquele pai que muitas vezes, ou a mãe que te castiga para que você não tenha a tua liberdade de fazer o errado, e a gente não entende, quer brigar e quer a liberdade. E depois de um tempo você olha, poxa, mas eles faziam tudo pro meu bem e eu ficava lá discutindo. E é assim. Nem toda luta que a gente tem, nem tudo que a gente faz vai nos levar pro lado certo. Só que o que a gente não pode é pegar os vícios dessa vida antiga e continuar vivendo. Por isso existe o perdão. Por isso eu me arrependo, para falar, olha, vocês me desculpem. Porque não deveria ser assim. E aí você encontra o valor das coisas. E a vida é assim, vai ser um eterno acertar, errar, mas o que a gente não pode é deixar de viver o hoje. Porque o amanhã ele não existe. E o ontem ele já passou. Lembra sempre tido, mesmo que possa tornar-te livre, antes cuida de aproveitar melhor o teu chamado. Aproveita melhor a sua vida. Aproveita melhor tudo que você tem. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa te dar o discernimento do tempo certo e do momento certo. Que a esperança ela viva dentro do teu coração, ainda que você não esteja vivendo tudo aquilo que você sonhou. Que essa dificuldade ela só está te preparando. Que a sua dependência tem que ser de Deus. Ainda que você acredite que não vai dar sim. Deus ele não nos abandona. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o amor possa dominar e curar tudo aquilo que existe dentro de você. Que Deus te dê uma unção de aceitação para que você possa simplesmente seguir em frente. Seguir em frente. Que o nosso destino é o céu. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.